Vamos lá, Vitor? Boa noite, pessoal. Como vão? Tudo certo? Sentimos a sua falta, senhor Vitor. Oh, foi o trabalho. Sim, perfeitamente justificável, mas não A impede de culpa não é sentir minha. a sua falta. Eu sentia de vocês Nós, também, acredito. nós não estamos procurando os culpados, só expressando os nossos sentimentos. Ai, Paulinho. Bom, vamos lá, vamos dar seguimento então aos nossos estudos. Só para lembrar, né, do aviso que a gente sempre dá no começo, de que essa parte da aula a gente grava, né, disponibiliza no YouTube. Então, se alguém tiver alguma objeção em mostrar o rosto ou quiser falar só pelo chat, pode mandar as perguntas, conversar por aqui, tá bom? Ou se quiser falar e desligar a câmera, também é uma alternativa, tá bom? E quem quiser mostrar o rosto e conversar com a gente, tudo bem também. É legal, a gente se vê. Bom, a gente está estudando o livro A Revolução de Si, Desperte Já, né, do Guilherme Romano. Um dos nossos professores aí do Instituto, o dirigente, né, do nosso trabalho. E a Lu, na semana passada, né, Lu, você começou a abordar já a parte do que fala do que é a meditação, né? Só Isso, recapitulando, perfeito. só recapitulando aí para todo mundo se situar, quem ainda não tenha participado ainda, a gente já tratou aqui nas aulas de quarta sobre a parte da revolução de si, os conceitos da revolução de si, né, os 4 pilares. Depois a gente começou a falar sobre meditação, né, sobre o motor, né, a prática que promove a revolução de si. E numa parte preliminarmente a gente começou a falar sobre o que não é meditação, né? Então a gente abordou vários aspectos aqui, falando que não é autoajuda, não é religião, não é terapia, não é produto, né? E agora a gente entrou na segunda parte do livro, né? Nessa parte que fala Conhecendo o Terreno, que fala sobre o que é meditação. Lu, você chegou, né, na aula passada, você fez a exposição aqui do começo, né, dessa parte. Isso, Vitor. Se você puder só dar um resuminho, só para a gente já Posso. pegar o gancho. Claro, vamos sim. Deixa eu até colocar aqui para vocês, para a gente retomar. Nós começamos falando que meditação é algo que acontece, né? Que o Guilherme coloca aí bem isso para a gente. Falamos também da importância do método para a nossa prática. E também falamos basicamente que os resultados, né, eles dependem da disciplina, da boa vontade e da entrega aos processos da meditação, né? Que o Guilherme destaca, né? Esses 3 itens ao final da parte que nós estudamos. E aí nós paramos exatamente antes dele falar de cada tópico do que é a meditação, né? Então, é isso que o Vitor vai colocar hoje para vocês. Então, foi basicamente isso. Tá bom, Lu. Bom, só fazendo só para vocês entenderem a dinâmica, né, de como a gente tem conduzido, né, nossos estudos. Eu vou ler algumas partes do livro, aí eu coloco minhas reflexões e abro para vocês falarem, né, para a gente conversar aqui, tá bom, gente? Isso aqui é um diálogo, não é uma aula, então é legal que todo mundo participe, né, para a gente interagir, para a gente se nutrir aí um do outro, tá bom? Sobre essa primeira parte que a Lu falou, né, sobre meditação experiência, né, a Anubhava, né, a experiência direta, né, o Gui coloca aqui, acho legal que ele faz a diferenciação no começo, que meditação no Ocidente tem muito essa questão da reflexão, né, que é diferente. A meditação das escolas, principalmente orientais, elas vão falar que meditação é uma experiência direta da realidade tal como ela é, né? Então ele começa colocando isso, fazendo até uma
uma comparação aqui citando René Descartes, né? E depois falando que a prática meditativa não é algo que se pratica, é algo que acontece, né? Aí eu fiquei pensando aqui, eu falei, nossa, mas quando vai acontecer, né? A gente fica pensando, isso é uma coisa que, né, que quem é praticante, a gente fica pensando, nossa, mas quando vai chegar esse estado e isso vai ocorrer, essa presença, essa verdade existe na gente, quando que isso vai se consolidar, quando essa experiência vai acontecer, né? E eu lembrei bastante do Masaru Sanga mesmo, nossa, com o mestre, e ele falou que existem dois tipos de praticantes, né? O primeiro é o praticante que tem uma mente extremamente quieta, que só de ouvir, por exemplo, um mestre iluminado fala para ele, desculpa, você é aquilo, né? Tu és aquilo. Naquele momento ele já experimenta essa verdade, né? E há aqueles como a gente, né? Tem a mente extremamente agitada e que depende de todo um processo, né? Para a gente experimentar a meditação, né? Para comungar, né, com a verdade. E eu acho muito legal né, que ele fala, olha, tem saída para todo mundo, né? Para vocês que têm uma mente extremamente agitada, que são agitados, que têm dificuldade, né, em se concentrar, também vocês conseguem também chegar lá, né? Tem um caminho. E ele divide isso em três, né? Ele fala que esse caminho ele é construído pelo esforço próprio, né? Acho legal que a Lu falou essa questão da disciplina e de respeito, de você querer, você fazer, né? Você pôr em prática. Porque se você não pôr em prática, você pode ler esse livro inteiro aqui, você pode ler 200 mil livros, mas você não vai saber o que é meditação, né? Você tem que experimentar, né? E depois o esforço conjunto, né? O esforço conjunto é o que a gente está fazendo agora, essas conversas, os nossos estudos, as nossas práticas em conjunto, isso é um esforço conjunto, né? Um tá do lado do outro e encaminhando rumo à meta, né? E a graça, o mestre fala graça divina, que está sempre, né? Eu gosto muito do Ramakrishna fala uma coisa muito legal, que ele fala que a graça divina está sempre soprando, né? Nós que temos que içar nossas velas. Então não é que existe um conceito de graça que é algo muito especial, né? Parece que alguém recebeu algo. Não, você tem que ir atrás, né? E está sempre fluindo para todos aqueles que vão atrás, né? Os ensinamentos de todos os mestres, né? As linhagens de todas as tradições, a graça flui através de tudo isso, né? E quem se esforça e quem se entrega nesse processo, com certeza vai sentir isso ocorrer, né? Vai sentir essa presença que te transforma lá no íntimo, né? Que é a graça te chamando, né? Bom, essas são minhas considerações sobre a primeira parte, né? Que beleza, a gente tem que experimentar, mas para quem tem uma mente agitada, para quem, né, a gente é tão condicionado, isso leva tempo, né? O que a gente fala, dói, demora e dá trabalho, é um processo, né? E é uma coisa legal também de lembrar, da gente conversar, que a gente tem que fazer a prática, né? Focar na prática e pensando no objetivo. Nem muito em um, nem muito em outro, né? A gente tem que ficar sempre num equilíbrio entre você fazer a prática com disciplina e ter a paciência para que essa prática se consolide, entendeu? Você não vai meditar e do dia para a noite ser outra pessoa, no outro dia não, é um processo, vai acontecendo, né? E é legal que nesse caminhar você vai experimentando coisas novas. Não é simplesmente só falar, a pessoa se iluminar, que experimentar. Não, você vai começando a ver certas coisas diferentes na vida, né? Você vai tendo um outro olhar. Então, isso também são pequenas iluminações, né? Isso são pequenas experiências, né? Diferentes, né? São experiências mais profundas da realidade. Então, a meditação, ela acontece, e ela acontece de acordo com o processo, né? Ela acontece individualmente, como a gente conversou em outros encontros, exatamente por isso, porque tem pessoas que têm a mente mais agitada, tem pessoas que têm a mente mais calma, tem pessoas que conseguem se concentrar mais facilmente, né? São muitos fatores. Então, isso vai acontecendo gradativamente, dependendo da sua entrega nesse processo, né? E agora, entrando mesmo no livro, eu falei essa parte porque, como eu não participei da última aula, eu tinha separado, então acho legal também compartilhar com vocês. Tá? Agora eu vou entrar na página
eu vou começar a falar um pouco sobre meditação e apaziguamento. Tá na página 47 do livro, para quem quiser acompanhando junto, tá bom? E eu pego pedaços, né, dos parágrafos para a gente conversar. Não estou lendo tudo, porque senão fica uma coisa muito maçante. Tá? Então, vamos lá. Meditação e apaziguamento. O Gui coloca aqui no livro. Essa falsa ideia de controle, que discutiremos mais à frente, não é meditação, pois embora as práticas refreiem os impulsos e tempestades da mente, isso só é possível por extenso e compassivo trabalho de apaziguamento. Você não está em guerra consigo. Portanto, não será pela violenta ideia de controle que você obterá a paz. Só poderá avançar na prática quem conhecer e reconhecer seu eu expresso em cada circunstância, quem aprender a dialogar consigo, bem como familiarizar-se gentilmente com o silêncio. E eu fiquei pensando que eu falei, nossa, isso é extremamente importante. Eu vejo isso sobre duas perspectivas. Primeiro, você não vai conseguir apaziguar o tumulto, né, interno brigando com ele. Né? Você só vai pôr lenha, né? Você só vai acender gasolina, vai explodir tudo, porque a coisa, nossa mente já é extremamente agitada, já borbulha o tempo todo. Então, se você negar isso e tentar controlar isso à força, não vai rolar. Né? Você tem que ir observando com carinho, com cuidado, né? E esse processo de cuidado é muito importante, né? Você se olhar com carinho, se olhar, se conhecendo mesmo, né? Essa parte da prática, principalmente, né, nós que estamos no começo, somos todos principiantes, a gente se lida com muita coisa interna, né? Então, se você não souber lidar com tudo isso com carinho, com gentileza, com respeito, né, e saber também deixar algumas coisas de lado, né, deixar alguns pensamentos tão queridos nossos de lado, é muito difícil você avançar, porque você vai ficar preso numa roda, né? Você fica brigando contra, por exemplo, uma memória ruim, de algo ruim que tenha acontecido com você, e ela está sempre ali te fomentando, volta aqui, venha, me experimente de novo. Essa experiência ruim, ela vai vir, né? Essa lembrança ruim, ela vai querer ficar o tempo todo ali na nossa cabeça, mas a gente tem que, se a gente for brigar com isso, é pior, né? A gente tem que saber olhar e reconhecer, né? Eu li um livro muito legal do Thich Nhat Hanh, não sei se é assim se pronuncia, que ele fala muito sobre a questão do sofrimento, as coisas internas que a gente tem. Ele fala para a gente acolher o nosso sofrimento. Isso é extremamente importante. Isso é, né, acolher, olhar com carinho e falar, não, tudo bem, entender de onde nasce tudo isso. Entender porque aquela memória ela é tão perniciosa. E esse processo de entender, ele vai deixar essas coisas apaziguarem, né? Elas vão se apaziguando e aquilo não vai te afetar tanto quanto antes, né? Por mais que venha de novo em outra oportunidade, você já vai começar a olhar para aquilo diferente. Então, e daqui a pouco simplesmente não aparece mais, né? Eu acho que leva tempo. Eu lembro que, por exemplo, eu quando comecei a praticar, eu era fumante, né? E eu chegou numa época, eu falei, nossa, eu não quero mais fumar. Mas eu fiquei brigando muitos anos, né? Muito tempo, anos não, desculpa, muitos meses com esse vício meu. E acho que foi no momento que eu falei, não, deixa rolar, vou ir parando. Fui parando e eu fui falando, nossa, por que eu faço isso, né? Acho que a transformação começou aí, quando eu comecei a entender por que eu fazia aquilo, né? Então, essa questão do apaziguamento vem muito da compreensão, né? A gente se olhar com compreensão e deixar as coisas abaixarem e deixar elas ir embora também. Apaziguamento é saber soltar também, né? Porque o Gui lê pra gente sempre aquela parte do livro da Tenzin Palmo, que ela fala de desapego, né? Que é soltar as coisas, nossos pensamentos mais queridos. E isso também faz parte do apaziguamento. É uma questão de você deixar aí, né? Não se afetar por aquilo mais, né? E eu gostaria de ouvir agora o que vocês pensam sobre isso também. Compartilhe comigo aí alguma coisa. Qual que é a grande luta para se apaziguar, né? Porque a gente tem os pensamentos eles são tão violentos, às vezes nossa mente borbulha tanto que é difícil, né? Você criar esse processo de apaziguamento, né? Hoje, por exemplo, eu estava com um pensamento que ficou o dia inteiro comigo, né? Uma preocupação, eu tinha um exame, eu fiquei pensando naquilo o dia inteiro e
E é difícil, né? Às vezes você tem que criar métodos, né? Por isso que é legal as práticas, porque elas são métodos que você consegue transformar essa, 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 essa onda, né? Você consegue diminuir ela, porque eu só consegui de fato parar de me preocupar quando eu exatamente quando eu comecei a fazer algumas práticas, né, pessoais minhas, e eu consegui deixar isso abaixar, né? Enquanto eu estava querendo, não fica pensando nisso, não fica pensando nisso, pelo amor de Deus, não pensa nisso. Agora não, isso já está me machucando demais. Não quero ficar pensando, sabe, essa preocupação. E foi só quando eu falei, não, calma, eu fiz algumas práticas e isso acabou diminuindo, né? Então eu queria saber qual que é o maior desafio também para vocês aí nessa questão do apaziguamento, o que vocês acham na prática de vocês, como isso acontece. Vitor, Então, Paulinho, oi, Paulinho. cada dia é um dia, né, cara? Cada dia eu acho que é uma conquista a cada dia, né? Às vezes eu me sinto assim, que nem um caranguejo, eu dou um passo para frente e dois para trás, né? E às vezes eu consigo meditar, eu consigo me acalmar, eu consigo, sabe, relaxar e tal, mas é muito difícil a gente conciliar o dia a dia com todos os perrengues que a gente tem, né? Seja profissional, seja pessoal, familiar, é muito difícil, né? Mas o que é gostoso é quando a gente termina a prática, que você está naquele momento assim de, sabe, de não falta nada, não precisa de mais nada, tá tudo ali, sabe? Nem que demore, nem que dure, sei lá, alguns segundos, mas é confortante, é reconfortante, né? É bastante interessante. É isso. Perfeito, Paulinho. Acho que é isso, né? A gente, é o que você falou, né? Quando a gente começa a praticar, a gente vê algumas coisas, a gente experimenta, né? Algo além daquilo que é o corriqueiro no nosso dia a dia, né? E quando a gente toca isso, um silêncio verdadeiro, com essa presença, uma presença pacífica, né? A gente fala, nossa, isso existe na gente, isso, né? É a gente também. Então você acaba a experiência, isso que é legal, né? Que a experiência é um grande combustível, né? A gente não pode, né, ficar viciado em algo que aparece na prática, né? A gente fala sempre, a gente tem que ir além de tudo que aparece para ir depois ir até o fim para realizar a verdade. Mas são os grandes combustíveis, né? Quando a gente experimenta essa presença diferente, uma coisa muito bonita dentro da gente, a gente fala, nossa, é aí que mora, o que eu sempre busquei em tudo, né? Essa é a verdadeira, né, presença, a minha verdadeira presença. Então, essa é a parte que se apazigua, né? Que você está num estado de apaziguamento, né? Não total às vezes, mas de um apaziguamento bem profundo, e você percebe algo diferente, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Conversa aí, gente. Fala, vamos conversar. Oi, Lu. Vitor, eu quero destacar aqui um ponto que você estava falando, né? Do que a gente sentir, a gente deixar fluir, né? A gente não se apegar naquele sofrimento, né? A gente entender que a gente passa por processos e aí a gente vai se desapegando, né? Como você muito bem falou, e nós vamos superando. E nesse diálogo, né, interno, que eu acho interessante também que o livro destaca, é a questão de ser um processo não violento, né? E essa questão da não violência, que aí é um dos preceitos, né, da meditação, a inofensividade, eu acho sempre muito importante a gente ter em mente que não é só a violência externa, né? Ou seja, a gente sempre pensa assim, que a gente quer ter uma conduta, uma postura mais tranquila com tudo que está ao nosso redor, né? Então, a gente quer atingir uma transformação para que a gente lide com as pessoas de uma outra forma, né? Uma forma mais serena, com os problemas do nosso dia a dia,
os desafios, que a gente possa vivenciar isso tudo sem o sofrimento. Mas eu acho também sempre importante, como o livro também nos explica, que a gente pensar também nessa gentileza consigo mesmo, né? No caso aí, consigo, né? Não consigo mesmo. Consigo. Então, a gente ter essa postura de buscar a transformação, tanto com o que está fora, né? Na interação com as outras pessoas, no modo como a gente vai se posicionar na nossa vida, ter essa transformação com relação a tudo que está à nossa volta, mas também no processo a gente ter essa gentileza, né, com a gente, porque muitas vezes a gente se cobra tanto, e a gente não percebe que a gente começa nesse processo a se violentar, que a gente começa a se punir, que não está mudando, que nada acontece, que, né, como demora, dói e dá trabalho. Então, às vezes a gente parte para esse um círculo, né, vicioso. Então, acho que assim, é importante a gente ter em mente também, né, como o Guilherme fala aqui, da gente familiarizar-se gentilmente com o silêncio, né, e com tudo que passa dentro, né, de nós. Então, era isso só que queria destacar. Ô Lu, posso só complementar com uma coisa? Como o Gurudeva mesmo fala, né? A gentileza até nos movimentos da nossa prática. Cada movimento como uma oferenda a Deus. Seja uma curvatura, seja um prana, né? Qualquer coisa. Gentileza, como se a gente estivesse doando alguma coisa, né, para o divino. Isso é muito bonito, né? Muito, muito profundo, né? Perfeito. Para mim, posso falar? Claro, claro, com certeza, Darcy. Peraí, vamos. Tudo bem. Bom, para mim o que começou a fazer uma determinada mudança nessa questão de meditação, começou a acalmar esse tumulto, essa coisa, quando comecei a tomar consciência, ou pelo menos pensar mais, na impermanência de tudo. Porque se você pegar tanto coisas boas ou quanto ruins que está nesse tumulto do seu dia a dia, nesse processo quando você tenta parar para meditar, se concentrar, etc, etc, tudo aquilo é passageiro. A própria vida é passageira, da forma como está aqui. Então, se a gente se dá conta que se você tem um problema, de uma forma ou de outra, ele vai se resolver ou ele vai andar, não tem por que você antecipar. E se você se pegar muito e começar a criar diálogos interiores, isso vai te prender. Eu acho que você entra num círculo vicioso que é difícil de sair. E quando você vai realmente encarar o problema, a situação, é uma coisa totalmente diferente. Acaba sendo um desperdício de tempo, de energia. Então, eu acho que quando você começa a botar que tudo é impermanente, eu acho que começa a ter uma modificação de percepção do que está acontecendo. E daí a gente consegue dar um outro contexto nessa coisa do silêncio. Isso aí, pessoal. Perfeito, Darcy. A impermanência dos pensamentos, né? Como eles surgem e vão, né? Como eles vêm e vão o tempo todo. Então, se você, né, até nessa coisa que fica aqui, essa tempestade mesmo, né? Os pensamentos são tempestuosos, né? Eles não param um segundo. Quando você tenta falar, mas qual é a fonte, de onde ele vem, né? Você acaba refreando ele, né? Eu acho, o Ramana Maharishi fala muito isso, né? Ele fala, pergunta quem pensa, né? Você consegue, que a mente nunca vai conseguir te dar uma resposta. Ela fica em silêncio. Então, são técnicas, né? Isso você falou de impermanência, de observar a existência vazia dessas coisas, que elas surgem e depois elas vão. Isso é uma prática, né? Isso é uma prática, se você observa isso profundamente, você consegue apaziguar essa guerra, né? Por isso que eu comentei aquela questão do entendimento. Quando você olha, isso é entendimento, né? Saber a existência, né? A vacuidade das coisas, como elas surgem, elas não têm algo que as sustente, elas vêm e vão o tempo todo,
né? Como as nossas situações diárias, né? O Paulinho falou. Mas é difícil, né? É o que a gente fala, é a prática mesmo, né? Porque a gente fica tão enredado aí em atividades, né? Todo mundo aqui, ninguém aqui é monge, né? Até o monge tem atividades e exerce práticas muito mais longas que a gente, que não é coisa fácil também. Mas a gente está no mundo, acontece coisa o tempo todo, né? Cada hora é coisa boa, coisa ruim, é tragédia. A gente vive entre um mundo maravilhoso e um mundo horrível. Eu acho que essa é a realidade desse mundo, né? Às vezes você fala, nossa, a vida é muito bonita, mas por outro lado a vida é horrenda também, né? Então isso perturba a gente, né? E você fica sendo jogado, você te joga para um lado, para o outro, é responsabilidade somada a isso. Então você saber olhar tudo isso com profundo carinho, com profunda gentileza e descobrir principalmente a impermanência de todo esse movimento, isso é uma ferramenta que vai te levar exatamente ao apaziguamento, né? Acho que isso tudo que todo mundo falou tem a ver com o tema e agrega, né, para a gente conseguir nas nossas práticas, né, dia após dia, conseguir fazer esse exercício de apaziguamento, porque isso é meditação também, né? Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso? Bom, então vou pro próximo tópico, ainda na página 47. Que fala que meditação é encontrar repouso na dinâmica e dinâmica no repouso. Né? Vamos lá, alguém coloca assim. Durante a prática, o meditador experiente perceberá que a dicotomia que percebemos nas coisas ocorre apenas na mente. E, portanto, mesmo que esteja realizando a mais exaustiva das tarefas, resguardará dentro de si em uma lucidez pulsante e viva uma paz serena e uma presença quieta, que o permite apreciar do agora com muito mais qualidade. Isto é, ele percebe repouso mesmo na dinâmica. Por outro lado, quando sentado, ou em pé, deitado, ou como seja, pratique em seu asana, aparentemente recortado do mundo e não fazendo nada, o buscador realiza o mais nobre dos trabalhos, cavando fundo para descobrir o tesouro da lucidez plena enterrado nos confins de si. Desta forma, ali, imóvel e aparentemente alheio ao mundo, ele se conecta mais perfeitamente a todas as coisas, percebendo no repouso a dinâmica de si ecoando em todo o universo. Bom, nossa, isso aqui fala muita coisa, né? Primeiro, ele aborda aqui o que o Yogananda fala, né? Ser calmamente ativo e ativamente calmo, né? Esse é um processo que vai começando a acontecer na gente, né? E vai sendo aos poucos, né? Pelo menos comigo foi assim, né? Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa nervosa, raivosa, e durante o meu trabalho eu lido com muitos problemas. Isso sempre foi uma carga. E quando eu comecei a praticar, eu comecei a ter uma coisa ali dentro, observando tudo isso, né? Parece que é algo que está ali, naquele tumulto, no meio de tudo aquilo, mas ao mesmo tempo é algo que está observando tudo aquilo na mais perfeita paz, né? Isso começou a surgir com a prática. E mesmo que, né, a gente está tão envolvido no mundo o tempo todo, quando você começa esse processo de revolução de si, você começa a agir de uma forma no mundo diferente, né? Você tem algo além disso, né? Além da experiência cotidiana, algo que está lá dentro reservado e observando tudo aquilo com perfeita sabedoria e paz, né? Então, isso automaticamente com o tempo você vai conseguindo ser mais pacífico nas suas ações, né? A Lu falou uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, que é sobre a não violência, né? O ahimsa, né? Eles falam que o ahimsa é o maior dos, né? Todos os yamas e niyamas são para atingir eles, né? Ahimsa, não violência total, né? Isso é algo extremamente profundo, né? Vai ter um tópico mais específico, né, do livro lá na frente para a gente conversar sobre isso,
mas você está no mundo, num mundo tão agitado como esse, em imperfeita paz, em perfeita, né, agindo, mas não se envolvendo, sendo, né, estando no mundo, mas não sendo dele, né, que é isso que ele quis dizer aqui. Isso leva um tempo e isso vai acontecendo naturalmente, né? E ao mesmo tempo, por outro lado, é aquela coisa. Eu já ouvi muita gente falar, mas tinha um amigo meu que me perguntou outro dia, pô, Vitão, mas você começou a meditar e tal, mas você não fica mais com as outras pessoas, você não tá mais com os outros, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, aí ele falou, quando você tá com sua família, você não fica mais com eles. Eu falei, cara, quando você tá com sua família, de fato você tá com sua família, né? Ou você tá muito longe dali quando você está presente com eles. E isso é o que acontece principalmente quando a gente senta para meditar, né? A gente começa a perceber o mundo inteiro em si, né? Você começa a tocar tudo, você não está alheio ao mundo, né? Você está ali pulsando no mundo naquele momento em que você se fecha, se recolhe, você está tocando tudo, né? Essa é a grande coisa. Você não está fugindo do mundo, você não está, né? Você não tá para fora, você está aí no fundo, na maior das questões, né? Que é descobrir quem de fato é, né? Então a prática da meditação, ela vai fazer esses dois movimentos, né? Ela vai sentar e vai fazer você se abrir, né? E tocar as coisas do mundo, mesmo sentado em inércia, né? Mais ativo, né? Ou você, no meio da ação, você vai conseguir ter essa parte dentro de si inerte, observando tudo aquilo, né? Aí eu fiquei pensando bastante nisso. Peguei um livrinho aqui, meu manual, meu diário de prática, que um dia eu escrevi o que o Gurudeva falou, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ele fala de uma forma muito bonita o seguinte: o que o yoga propõe não é indiferença, é presença equânime. Equanimidade e indiferença são distintos. Indiferença é apatia, que despreza, que rejeita. Equanimidade é amor manifesto em todas as circunstâncias, sem sair do estado de si mesmo, da percepção clara de Deus no que é bom e no que é ruim, no que é belo e no que é feio. Isso resume tudo que, né, tudo que a gente conversou agora. Esse tópico, né, que o Gui colocou aqui. Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Se isso acontece com vocês também no dia a dia, se tem um lado que observa tudo, suas ações, né, que te faz olhar no meio do mundo, aí você conseguir ser mais pacífico, uma presença que está ali observando tudo isso, e quando você vai fazer a prática também, que você se abre para experimentar tudo. Como que acontece com vocês isso? Vamos lá, gente? Vocês estão me ouvindo ou eu tô falando sozinho? Sim, sim. É que eu não sei, às vezes eu tô falando aqui e ninguém fala nada, penso que o meu microfone tá mudo, caiu a internet, eu tô falando 30 minutos sozinho. Você fica como eu lá na prática, né? Sem saber se as pessoas... Fala, nossa, será que a internet tá falando sozinho? Eu não falo nada, porque senão só eu falo, entendeu? Então deixa os outros falarem um pouco. Eu também, eu fico, como eu sou muito falante, vocês já sabem. Então eu gente, fecho aqui o microfone, eu fecho aqui. Essa questão, né, do observador, né, tornar-se um observador de si mesmo, que é tão profundo, né? Tornar-se um observador de si mesmo. E aí, Vitor, eu queria só voltar no outro ponto que o Darcy falou, que é fundamental, sobre a impermanência, porque inclusive quando eu estava lendo aqui Meditação e Apaziguamento, eu coloquei controle versus impermanência, né? Fiz essa anotação. Porque eu tenho refletido muito sobre isso nos últimos tempos também, porque como o Guilherme muito bem explica aqui, que a meditação não é controle, né? Esse é um ponto fundamental, porque muitas vezes, até nos nossos encontros pessoalmente,
às quartas lá no Instituto, muitas pessoas já perguntaram isso, se por meio da prática seria possível controlar a mente, controlar as coisas, né? Então, não é isso, é só um engano, né? Porque sempre que a gente pensar no controle, isso, na verdade, eu penso que gera ansiedade, né? Que é o oposto aqui do apaziguamento, né? E dessa compreensão de que tudo é impermanente. Então, se você vive achando que você pode controlar as coisas do futuro, que ainda não é, e o fato de você não ter como controlar as coisas, né, você se torna mais ansioso quando você percebe isso, né? Na prática, quando você quer controlar, acontece alguma coisa e você não consegue, isso te traz ansiedade. Então, se a gente ter sempre em mente que o objetivo é o apaziguamento e, como o Darcy colocou, né, a impermanência, que tudo está em movimento o tempo todo, que a gente não sabe o que vai ser daqui 1 hora, 2 minutos, e né, a gente está aqui falando, daqui a pouco a gente também pode derrubar o YouTube. Então, que agora está sempre acontecendo isso, né? Cai o YouTube, cai a rede social. Virou moda, né, Lu, cair agora? Eu acho que está um pouco na moda isso de cair. Então, assim, pode acontecer de tudo. E então, eu acho que são as palavras, né, os termos, os conteúdos imprescindíveis que a gente vai refletindo sobre eles e que é importante a gente ter em mente no dia a dia da prática. Então, inclusive isso que você colocou, Vitor, do diário, que é super importante também, né? A gente, desde o início das práticas no Instituto, quando começaram as atividades lá atrás, a gente fazia esse diário de prática, que é algo que a gente pode, inclusive, sempre consultar, né, para ver ali as nossas reflexões. E é interessante quando a gente faz esse diário e depois vai reler, porque aí as coisas vão também se solidificando, né? E aquilo que a gente pensa, a gente vê como a gente também muda ao longo do processo. Então, isso é algo também que é recomendável, né, de fazer. Perfeito, Lu. Ô, Lu, não parece aquelas fotos que você tira quando você é adolescente e depois de um tempo você olha assim e fala, meu Deus! Isso, exatamente. Eu sempre conto para vocês o seguinte, né? Quando eu comecei a praticar, e aí eu fazia o diário de prática lá no início, e eu colocava assim, hoje eu não consegui meditar, né? Aí vários dias eu colocava, nossa, hoje eu tive muitas tarefas, não consegui meditar. Aí alguns dias, claro, né? Conseguia, fazia, mas outros não. E aí o meu diário tinha, vez ou outra, esse tipo de anotação. Aí, numa avaliação, a gente entregou esses diários, né, para uma avaliação, e aí o orientador ali na época, o Ricardo, eu sempre conto que ele me falou assim, olha, em lugar de você se lamentar, que eu acho isso, eu levo sempre isso comigo, né? Em lugar de você parar, se lamentar, ficar triste, frustrada que não meditou, então nesse momento que você vai pensar isso, não meditei, não consegui, fecha os olhos e faz algumas respirações, medita nem que for um pouquinho, né? Em lugar de se lamentar, não conseguir, chorar, espernear, faz a prática, nem que for ali 5 minutinhos, que é melhor, que você vai se sentir melhor. É isso, Lu. E isso foi uma coisa muito legal, né? Porque a gente falou muito de carinho, de gentileza consigo, mas a gente também tem que tem que tomar cuidado, porque nossa mente, né? Nosso ego, né? Nosso ego, a gente tem que tomar cuidado para não começar a ser permissivo com as nossas preguiças, né? Também, nesse processo. Então, a gente tem que saber, ao mesmo tempo, ser gentil, só que, ao mesmo tempo, também disciplinar a mente e ser firme quando você for fazer a prática. Porque, meu, é verdade, olha, sei lá, eu medito vai fazer 3 anos,
E às vezes eu tô um dia que que a gente fala, não, vai dormir, é mais legal, né? Então, se você escutar essa vozinha, né? Se você for gentil com ela, falar, tá bom, obrigado, tô indo dormir, aí é o caminho errado, né? Porque aí você está sendo, uma coisa está sendo deturpada, você está sendo, na realidade, refém dela, né? Não um disciplinador, não um educador, né? Essa coisa de gentileza é mais de um educador, de você falar, não, tá bom, você não quer, mas a gente vai sentar aqui e vai praticar, né? As coisas vão acontecer. E acontece com todos, né? Eu imagino. E você falou também dessa questão da impermanência, né, Lu? Que é muito legal que a gente conversou e da ausência de controle, né? Isso é perfeito. Eu acabei falando de apaziguamento sem tocar esse assunto, porque essa é uma parte fundamental, né? A entrega na prática é muito importante. Eu acho que é a grande coisa que transforma. É você parar, toda hora você ficar ali, mas ainda... Fala, não, pera, se entrega na prática. Presta atenção na respiração. A respiração, né? Ela controla corpo e mente, né? Ela intermedia a relação corpo e mente. Então, se você se entrega na respiração, e se entregar na respiração é você virar a própria respiração, né? Você fluir de uma tal forma que você não tem mais uma pessoa respirando, né? É você aquele processo, né? Então, isso é entrega, né? É sair dessa questão de um meditador, por exemplo, né? Eu gosto muito tem aquelas imagens da mãe divina furiosas com um yogi no chão, não sei se é de Kali, né? Meio que matando ele com a cabeça dele na mão. E eu fiquei pensando nisso e falei, nossa, mas que imagem pesada. Aí um insight que me veio, claro, todas essas imagens elas possuem muitos significados, mas uma mensagem que me veio foi, olha, mata o meditador, né? Mata essa separação que a gente tem com a meditação, né? Porque a gente coloca, ó, eu estou meditando, né? Parece que tem você de um lado, a meditação de outro, né? Eu acho que você tem que aniquilar essa parte e você ir fundo na prática, em se entregar. Isso é a ausência de controle na prática, né? E isso faz parte também do apaziguamento, porque quando você começa a colocar isso em prática, quando isso vai acontecendo também, porque isso vai acontecendo, né? Aí você vai conseguindo apaziguar de fato. E, bom, sobre a questão do repouso na dinâmica no repouso, ninguém quer falar mais nada? A gente acabou voltando para o apaziguamento, né? E ninguém falou nada disso. Aí. Pode falar, Paulinho, pode falar, Lu. Não tem essa, não. O pessoal fica acanhado. Ô Vitor, depois que o Darcy fala, você acha que a gente tem condição de falar alguma coisa? O Darcy entra arregaçando, o Darcy entra assim, judiando da gente. Né? Por favor, agora eu vou me deixar constante, não falo mais. Por favor, Darcy, tem que falar assim, com certeza. Ô Darcy, você me deixou descabelado, você acredita? Ah, para. Eu acredito, que nem eu fico, né? Igual. Para quem não os conhece, eles são carecas, né? Há duas questões aí. Veja bem, vocês estavam falando da questão do diário. O diário é fundamental. Eu vejo ele como fundamental, apesar que eu tenho uma extrema dificuldade em fazer isso, tá? Porque a partir do momento que você começa a anotar do diário, você vai anotar o que ocorreu e você vai anotar ideias também que vão surgindo. Ou formas de compreensão que você tem sobre um determinado tema. E quando você retorna depois de um determinado tempo e revê isso, você vê o quanto você mudou, o quanto aquilo te transformou e que até houve uma mudança de percepção sobre aquele tema, originado exatamente por esse apaziguamento, por essa dinâmica e repouso, por esse movimento de vai e volta. Então, isso gera um crescimento. Demonstra, ali fica registrado que houve um crescimento, né? E a outra questão é essa de dinâmica e movimento. Tem vários exercícios que se faz, e com o tempo, se você começa a
olhar com mais esmero, você vai ver que tem uma parte sua aqui na meditação que ela começa a se descolar, que muitos chamam de a testemunha, digamos assim. É uma parte sua que não olha e que não julga o que está acontecendo, se você está fazendo bem ou mal, se você está agitado ou não, simplesmente olha. E com o tempo isso fica bem claro. E daí automaticamente, você tendo essa consciência desse observador, que não é a divisão de você, é uma outra parte de você que só observa, eu acho que o contexto da meditação começa a mudar. Você começa realmente a ficar estático, né? Estar em repouso, ver todo aquele movimento, mas você se adequa a tudo aquilo. Você não combate mais aquilo, você não entra mais em atrito com aquilo. Isso, pessoal. É isso, Darcy, perfeito. Não, para ser sincero, assim, o meu diário, eu não coloco sempre coisas nele, não é todo dia, né? Eu já fiz isso mais frequentemente. Eu tenho eles aqui tudo, mas de vez em quando eu sento para escrever um pouco, porque isso também me ajuda, quando a gente coloca um pouco dos nossos pensamentos, um pouco das nossas experiências no papel, isso primeiro que ajuda a gente a se acalmar também, né? E registrar o que é insights, registrar reflexões, isso é importante, porque depois de um tempo, é legal que você vê também quanto você mudou, mas é legal você olhar também coisas legais que você escreveu, né? Falar, nossa, eu tive uma percepção legal aqui, diferente do que eu pensava antes disso aqui que eu coloquei no papel. Então, é mais uma ferramenta de autoconhecimento, né? Essa questão de escrever, né? De colocar no papel. Pelo menos para mim, sempre foi. Tá bom? Vitor, também só fazer um complemento a essa questão do diário, que depois, mais para frente, a gente vai tratar mais, né, sobre isso, porque o Guilherme ele coloca, né, um item no livro específico sobre o diário de prática, e uma questão que ele coloca é que isso traz uma honestidade na prática. Com a sua prática, né? Porque você vai registrando, vai refletindo, como o Darcy colocou, né? Vai colocando as ideias e também você vai ter ali o registro do que vem acontecendo com você no dia a dia, né? E quando você olhar para isso, vai te trazer essa honestidade que você tem ali com você durante a sua prática, né? Porque isso que você falou, senão a gentileza acaba, se você utilizá-la de uma forma errada, vai ser para justificar, para você não fazer, né? E não será no sentido positivo de você ser gentil para que não te tragam sofrimento, para que as suas falhas não te tragam sofrimento, para que você não se violente, né? Se você utilizar essa gentileza também de forma desvirtuada, vai servir para justificar que você não consegue, porque todos nós temos muitos afazeres, né? Muita coisa todo dia, e claro, é mais fácil a gente lidar com aquilo que a gente conhece, do que com o desconhecido, que a gente está trabalhando com a descoberta do quem sou eu. Então, além disso, tudo que é novo, tudo que a gente busca, esse desconhecido nos traz medo também, né? Então, é mais fácil a gente não sair ali da zona de conforto do que vivenciar esse turbilhão que a meditação nos traz, né? De descoberta, de sentimentos e esse processo, né? Que é muito intenso. É isso, Lu. Perfeito. Então, vamos seguir, então. Nós temos mais 10 Claro, pode falar. minutinhos, hein? Você falou para a gente falar, agora você está torcendo para a gente falar. Porque então vamos falar aí, a gente para nessa parte. Vamos falar, a gente para nessa, a gente conversa. Não consegue evoluir, né? A gente volta para a parte, olha o próximo tópico, silêncio. Meditação é reconciliar-se com silêncio.
Não, mas é legal mesmo, a gente tem que falar, ô Paulinho, porque isso é muito legal, né? O que você falou, por exemplo, você traz alguma coisa nova para mim e isso me alimenta, né? Isso faz eu me conhecer mais, né? Isso que é legal da nossa conversa. A gente, cada um compartilha um pouquinho das nossas reflexões, das nossas experiências e nesse processo também a gente se transforma, né? Pode falar. Você não ia falar nada, Paulinho? Pensei que você ia falar alguma coisa, pô. Não, é que eu comecei a falar, estava no mudo aqui. Não, é só para deixar você falar, para você finalizar algum capítulo aí, senão a gente fala, a gente não caminha no livro. Verdade. Bom, eu acho que para a gente começar a falar sobre o próximo tema, dá para gente tocar esse último aqui, vai. O último é meditar. Meditação é reconciliar-se com o silêncio. O Gui coloca assim: o universo artificial que criamos nos leva a fugir mais e mais da quietude. Temos televisões, smartphones, computadores e toda a sorte de aparelhos que nos tumultuam a consciência para que fujamos de ouvir as vozes reais que habitam em nós, na medida em que nos atolamos de mais e mais ruído. Porém, a única via para que os múltiplos ecos em nós cessem e nos possam dar paz não é pela fuga e mais barulho, mas sim pela apreciação do silêncio vazio de conteúdos ou narrativas. Além disso, todos os místicos realizados nas diversas culturas através da história dirão que o que há de mais precioso com a meditação remansa naquilo que a linguagem não alcança. Está no silêncio para além de todos os silêncios, sobre o qual também trataremos mais adiante. Meditar, portanto, é cultivar meios hábeis para restituir em nós o reino do silêncio, em que todas as melodias estão em potência contidas. Bom, o que ele está tratando aqui, não é o silêncio, né, de fala, mas um silêncio de experiência, aquilo que está para além dos movimentos, né, da mente, porque o que ele está falando aqui é exatamente do silêncio, do apaziguamento, o silêncio como experiência, né? E isso é só na prática, né? Esse silêncio é só a gente praticando e só a gente experimentando, cada dia um pouquinho dele, às vezes você toca um pouco isso, e isso vai se aprofundando. E isso, na realidade, é a nossa real natureza, né? Que está para além de tudo, de todo esse jogo de ideias, de todo esse jogo de pensamentos, né? Fica até um pouco complicado a gente falar em algo que tem que ser experimentado, né? Mas existem práticas que auxiliam a gente a exercer, né, essa reconciliação. Por exemplo, eu tenho um livro que eu li aqui do Thich Nhat Hanh, exatamente, ele chama Silêncio. Ele é muito legal porque ele fala justamente, ele fala da estação pensando sem parar, né? Ele fala que a gente tem que exatamente o nosso grande problema é que os nossos pensamentos nunca param, né? E a gente não dá conta de observar isso, a gente cria diversas coisas, né? Diversas atividades ou hobbies ou manias, tudo para fugir desse momento com a gente, porque de fato a gente também tem medo de se olhar, né? É o que a gente fala de pôr a cabeça no travesseiro, né? Porque todo mundo fala, mas quando põe a cabeça no travesseiro, a consciência fala, né? E por que todo mundo tem medo disso? Né? Porque a gente ignora na maioria das vezes, né? A gente não quer entrar em contato com isso. Só que mais ainda, né? Mais do que além de todos esses entretenimentos que a gente tem, é além dos entretenimentos mentais que a gente tem, né? Esse silêncio que habita por trás das ondas, né? Incessantes, que é o grande oceano, né? Da verdade. Então, mas isso é experiência, isso é prática, né? Ele coloca aqui nesse livro, só lembrei aqui, que é práticas muito legais, por exemplo, quando você comer, você come sua comida sem conversar com os outros, sem prestar atenção na TV. É um ato, naquele ato ali que você está com aquilo, fique em silêncio, tenta comer, desfrutar, por exemplo, de um almoço em silêncio. Porque essas pequenas práticas que você pode fazer no dia a dia, como, por exemplo, andar também, andar praticando, meditação andando, né, sentindo o chão com os pés, isso a gente consegue fazer a todo tempo,
né? E isso vai ajudando a gente se reconciliar com o silêncio, e isso nos ajuda, inclusive, na hora que a gente senta para a prática, né? Então, se a gente colocar também esse silêncio, se a gente deixar um pouco de lado, às vezes, o celular, deixar um pouco de lado, às vezes, a televisão, né? Isso é extremamente importante, porque nossa mente não está dando conta de tudo isso, né? A gente não está dando conta. Nossa sociedade, a gente tem muita coisa, né? A gente tem, sei lá, aqui, não sei quantas redes sociais, só para você ser um em cada uma, né? A gente tem muito TV com séries e filmes sem parar o tempo todo, e a gente tem 200 jornais falando 200 coisas diferentes, e a nossa mente não dá conta, né? É como se fosse uma máquina que, né, a gente que quando vai operando no seu grau máximo, uma hora ela às vezes colapsa, né? O que acontece, que tem muitos síndromes, né? Os nossos grandes problemas, principalmente da sociedade contemporânea, são os problemas psicológicos, né? Que é a sociedade de consumo, que é a sociedade, né, que não para nada, a gente não para, né? Parece que é errado você parar de vez em quando e falar, não, simplesmente agora eu não vou fazer nada, né? Simplesmente agora eu vou dar um tempo. Não é importante, é tão importante, é muito importante a gente se reconciliar com o silêncio, porque a gente precisa dele. Essa é a questão. Não é que você fala, não, eu posso viver sem isso. Não, porque na realidade é a nossa mente, é a nossa vida, é a nossa saúde, tudo depende dessa nossa parte silenciosa também, né? A gente está só atrelado ao barulho, só atrelado ao mundo que é extremamente barulhento. Então, a gente tem que criar ferramentas, né, para se reconciliar com o outro lado de tudo isso, que é a parte que é silenciosa, né? E que entre um som e outro, né, existe o silêncio, né? Eu não lembro qual músico falou isso. Eu ouvi outro dia num lugar e falou, ó, o mais importante é um músico famoso de música clássica, não lembro o nome dele. Ele falava, o mais importante também a música não é a música em si, é o silêncio entre as notas, né? É ali que as pessoas sentem a música de verdade. Isso foi muito bonito, porque fala exatamente disso que a gente estava falando aqui, desse tópico. E alguém quer colocar alguma coisa rapidinho para a gente poder encerrar? Porque já Vitor, faltam... Muito. o Ricardo levantou a mão, Ricardo. Não vi. Não sei se ele vai falar agora, que tá com a mãozinha aqui. Desculpa queria aí que eu não falar, vi que sim. você estava com a lua. Pode falar, o tempo é Não tem seu. problema, né? Não, só complementar essa questão do silêncio, porque além de tudo isso que você explicou, eu tenho percebido, inclusive com a prática, de que para mim parece que o silêncio, existe esse silêncio que é o da quietude, né? Que você bem colocou aí, primeiro na reflexão, você trouxe a reflexão do Gui e depois você complementou. Mas tem um outro silêncio que eu ainda preciso investigar mais a partir da meditação, mas são insights que me começam a me parecer mais claros, que é um silêncio de mudar também a perspectiva, que é silenciar o ego para que a real natureza surja. Então, assim, é um outro tipo de silêncio, né? Não é o silêncio da quietude, é um silêncio do ser, né? É do ser inferior para que o ser superior, ou seja, o Atman, né? A nossa real natureza, possa se fazer presente, que é a questão da gente deixar de ser o centro para ser o observador, né? Isso tem batido muito assim na, na avaliação que eu faço das minhas práticas, sabe? Um silêncio que ele vai além das palavras, ele não é um silêncio de som, ele não é um silêncio de movimento, ele é um silêncio de ser, né? Que sai daquele que participa de tudo para ser o silêncio daquele que observa, né? Porque aí a gente consegue ser do mundo sem viver no mundo sem ser do mundo, né? Então achei interessante a gente fechar com isso, né? A aula, eu estava acompanhando a questão dos diários, eu ia falar do diário também, mas o diário também é um exercício da gente conseguir silenciar, né? Porque à medida em que você olha para as suas práticas e olha o dia a dia, a sua evolução, você consegue se conhecer, você consegue se entender.
E para a gente se entender, de fato, a gente precisa desse silêncio, né? Então, acho legal a gente encerrar com esse capítulo. Eu queria colaborar com essa inquietação que vem batendo na minha cabeça com relação ao silêncio, de que ele é mais do que o silêncio da quietude, mas é um silêncio do ser, daquele ser inferior, do ego, que deixa de ser o protagonista para que a nossa real natureza possa, como observador, ser quem realmente está à frente, né? É isso. Excelente, Rica. Complementa, né, tudo isso que a gente está falando sobre o silêncio, né? A gente dá espaço para a nossa real natureza, porque no final das contas a gente já é, né? A grande descoberta, né, que depois a gente vai até falar na semana que vem, sobre a história do discípulo que sabia demais, ele vai falar exatamente aquilo, já se é tudo isso, né? Então, você criar abertura para ir nesse silêncio é uma coisa diferente, né? Você tocar isso e deixar de fazer ele operar na sua vida, esse silêncio verdadeiro do ser, é outra coisa, né? Vai além de tudo isso, né? Eu acho muito bonito um dos livros do Yogananda, que ele fala que ele fica falando, Deus, por que você não aparece? Deus, por que você não aparece? Aí Deus vira para ele e fala, você disse que eu não apareço, mas tu não interiorizas, né? Então, esse silêncio a gente tem que, através da nossa prática, através do nosso dia a dia, a gente vai se entregando a ele. Acho que é mais uma entrega esse silêncio, né? A gente fala, não, para tudo, toma, é seu, né? Toma, é sempre seu, sempre foi. Você é quem é, né? Você sou eu, né? Acho que essa entrega para o silêncio, para o ser, né, real, é o que muda. De verdade, no final das contas, é que essa entrega que muda tudo, né? Que opera a grande mudança, né? Esse silêncio que dá conta depois da gente lidar com o barulho, né? Ser do mundo, não, estar no mundo, mas não ser dele, né? Esse silêncio, ele faz isso. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa? Senão a gente vai encerrar também, já deu 10 horas, né? Não fazendo encerramento, então, a oração. Semana que vem, então, a gente vai continuar dessa parte do que é meditação, na página 49, falando de meditação e presença. Acho interessante vocês lerem, tá bom? Pra gente conversar mesmo. É legal quando todo mundo lê os temas, porque aí vocês trazem suas reflexões, né? A gente pode até fazer isso que a gente está comentando, de ler, anotar num caderno que você pensou naquela hora, porque às vezes você está lendo aqui, vem uma coisa na sua cabeça, se você não se atenta e às vezes não põe no papel, você deixa aquilo passar e se perde, né? Esses insights aparecem, a gente tem que dar atenção para eles, às vezes, e colocar isso no papel, e se vocês trouxerem para compartilhar com a gente, é legal, porque aí a gente consegue, né, fazer esse diálogo de uma forma mais próspera. Tá bom, pessoal? Então, vamos fazer a oração de encerramento. Pelas auspiciosas bênçãos e ensinamentos que nos concedem, rendemos graças e louvores a Deus e aos nossos divinos mestres, e nos curvamos a seus santificados pés de lótus de novo. Jai Gurudeva, Shri Swami Shiva Harananda Ki Jai. Om Tat Sat. Om Amém. Que os frutos dos nossos estudos sejam entregues aos pés da Sagrada Linhagem dos Sagrados Mestres sempre. Tenha uma boa noite a todos e espero todos vocês no próximo encontro, tá? Leiam um livro e vamos compartilhar, tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Bom descanso para todos. Amém. Pra você também. Obrigada. Fique com Deus. Ô, Vitor. Oi. Não, peraí, deixa eu só parar para gravar aqui. Você consegue parar de gravar aí? Deixa eu ver, peraí. Só pra... É a Lu. Ah, tá. Não, rapidinho, só Vou para avisar parar. vocês que